só Deus é que pode, vamos embora. Aí eu chamava, abria a porta da sala, mandava todos sair e batia a porta na cara deles. Falava, e não é para voltar mais, porque agora a minha casa pertence ao Senhor, agora é de Deus. Senhor não, eu falava, é de Deus. Deus, eu não quero mais isso, eu quero que o Senhor me livre disso, porque isso aqui é fraco, esse poder é muito fraco. Eu preciso conhecer esse poder de Deus. Porque quando a gente está lá, a gente pensa que está servindo a Deus. Porque antes de começar todo o trabalho, a gente reza terço, a gente jejua. Que seja um tempo agradável, né? De conhecimento, de conversa sobre Deus, sobre tudo que Ele faz. Eu nasci no Acre, eu vim para Rondônia quando eu tinha 17 anos. E estou aqui até hoje, né? E hoje nós estamos aqui nesse tempo, né, agradável mesmo na presença do Senhor, mas a nossa história, eu falo que assim, é uma história de vida para ajudar outras vidas, né? Eu fui, aqui chama coroinha, mas na minha terra chama sacristã, é o ajudante do padre. Então a gente faz um curso, um treinamento para ser o coroinha, né? Então eu era coroinha durante a semana e no domingo, mas na sexta-feira eu ia para o terreiro com a minha mãe. Então era muito misturado, nós tínhamos essa mistura. E para a senhora era muito natural, era assim? Sim, muito comum, muito natural. Na minha casa, o místico, o sobrenatural, sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural, porque nós tínhamos essas duas linhas, né? Então, nós não tínhamos... Eu nunca tive medo do sobrenatural. Eu nunca tive medo, porque era comum para nós. A senhora já chegou a ter alguma experiência do sobrenatural desse outro lado? Ah, tive várias, né? Tive várias experiências, porque como nós viemos dessa mistura, então o que acontecia? As informações que passavam para minha mãe era que eu era médium, então eu tinha que desenvolver, porque eu tinha visões, eu via pessoas, né? Lembrei até do filme, eu vejo gente morta. Então eu via pessoas denominadas os espíritos, né? E então isso era tido como uma mediunidade. Então eu tinha, na verdade hoje eu sei o que é, né? O terceiro olho aberto. Vamos colocar assim. Então eu tinha várias experiências, mas que nós tínhamos como normal, porque segundo as orientadoras espirituais da minha mãe, eu tinha uma missão e eu tinha que desenvolver essa missão, né? Por isso que eu via. Isso desde muito cedo, assim, a senhora teve esse contato, esse acesso desde muito cedo. Então ficou muito normal, muito natural, né? Só passou a ser aterrorizante quando eu encontrei Jesus. Que aí virou o contrário, eu passei a ter medo. Eu passei quando eu entendi as coisas, então eu passei um tempo mesmo, mas na verdade uns de 6 a 8 meses, eu passei num processo de transição, né? Das visões, das experiências, das conversas, né? Eu passei por essa experiência. E a senhora tem lembrança, assim, né? E as pessoas procuram muito isso? Procuram muito esse tipo de coisa? Muito. Para que sentido? Para quê? É muito comum. Procura para resolver problemas financeiros, problemas familiares, vícios, né? Eu lembro que na época minha mãe, ela procurava muito, porque eu tive um padrasto, ele é falecido, então ele era alcoólatra. Então ela fazia muitos remédios, muitas garrafadas que chamam, para ele parar de beber, muitas oferendas. Então, na verdade, quando a gente procura, as pessoas elas estão, na verdade, procurando respostas, né? Então, agora, tem os dois lados, né? Tem a esposa que vai procurar para que o marido largue a amante, e tem a amante que vai procurar para que o marido largue a esposa. Tem isso também. Lá se fazia o trabalho tanto para a esposa como para a amante, não faz muita diferença.
Meu Deus. Não faz. É quem chega, faz a oferenda, se tiver que pagar, paga. Não tem isso. E isso, a senhora falou aí esse detalhe, e são pago, tem que ter um certo preço, às vezes em valores, ou às vezes em alguma coisa para ser feita? Muitas vezes. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E, por incrível que pareça, hoje eu entendo, a maior moeda espiritual chama-se sangue. Aquele que nos comprou com o sangue dele. Até hoje é a maior moeda espiritual. Porque o nosso adversário, ele usa sangue para tentar, né? Selar destinos. Porque ele é imitador de Cristo, né? E aí Jesus deu o sangue dele por nós. E nesse lado do misticismo, da feitiçaria, do candomblé, nesse lado que a gente vem, a gente usa muito sangue. Mas a senhora teve o contato indireto, ou a senhora chegou a um ponto que a senhora mesmo fazia alguns trabalhos, aprendeu a fazer, não sei como funciona? Aprender a fazer a gente aprende, porque eu entrei no que a gente chama, já aqui em Rondônia, de uma escola, porque você tem que desenvolver. Lá no Acre, eu ia com a minha mãe, então eu não cheguei a desenvolver, mas chegou uma época em que eu tive umas espécies de surtos. Eu apagava, quando eu acordava estava em outro lugar, ou às vezes eu já acordei lá no hospital de base, tinha me dado um sossega-leão. Então eu tive isso. Quando isso aconteceu, o diagnóstico era que, por eu não querer desenvolver, então agora eu estava sendo cobrada. Então, por conta desse diagnóstico, eu fui para um centro, né, de Umbanda em Porto Velho para desenvolver como filha de santo, que é o que chama. E nesse ser filha de santo, a gente começa um processo de aprender a fazer os trabalhos, oferendas e tudo, né? Eu nunca fiz trabalho porque e Deus, ele foi muito zeloso comigo em relação a isso, muito mesmo. Por quê? Porque eu tinha o problema, mas eu não queria viver naquilo. Então, eu não queria fazer o que eles queriam que eu fizesse. Por exemplo, batizar. Eu não queria. Eu fugi do dia do meu batismo. Mas batizar, como assim? Tem uma espécie de batismo? Tem uma espécie de batismo para todo aquele que vai desenvolver e que tem uma área específica. São batizados. Uns ficam dias dentro do quarto escuro. No meu caso, que eles falaram que a entidade que era o meu guia maior era da mata. Então, o batismo, eu tinha que ir para um rio lá longe, dentro da mata. Só? Não, vai todo mundo, o pai sim. De santo, vai todo mundo, porque cada um, se é da mata, vai incorporar, né, e vai cair na mata. Se é da água, vai cair na água, cada um vai para a área que é específica. Então, nesse dia que teve toda uma preparação, eu decidi não ir. Eu falei, eu não vou me batizar, eu não vou fazer isso. Eu tinha o problema da perseguição, que eu chamo de perseguição, porque é uma perseguição, né? Mas dentro de mim eu não tinha o desejo de me entregar. A senhora, hoje que a senhora tem essa visão espiritual, né? Hoje que a senhora está na presença de Deus, né? Dá para dizer que o Espírito Santo, ainda lá naquele momento, ele já trazia um certo incômodo, alguma certa cobrança também, nesse sentido? O zelo de Deus é muito grande, sabe por quê? Eu tinha uma amiga que ela era da União do Vegetal. E um dia nós fomos para Manaus, numa grande festa, né? E eu queria ir para eu tomar o chá do Mariri, que eu queria experimentar, eu queria saber o que acontecia, quem tomava o chá. E quando eu cheguei lá, na festa, que ela bateu para entrar, eu fui com ela. E aí o moço lá, não sei o nome dele, ele falou assim, ela não pode entrar aqui. Aqui não é o lugar dela. E não deixou eu entrar. Eu voltei tão frustrada, porque eu saí de Porto Velho para ir para Manaus tomar o chá do Mariri. E ele falou, lá não era o meu lugar. Então, Deus, eu sempre falo, Deus, ele cerca a gente. Mesmo a gente sem conhecê-lo, na cegueira, que a Bíblia diz, Satanás cegou o entendimento do incrédulo.
né? Então, quem não crê no que diz a Bíblia, Satanás tem esse direito, porque foi dado a ele o poder que a Bíblia fala. Ele é o príncipe desse século. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Acontece que o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de entender o reino do Espírito. Não se submete 100% a Deus, né? E também não entendem que há um reino das trevas e um reino da maravilhosa luz. É o que a Bíblia diz. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, que ele desceu, pegou as chaves do inferno e da morte. E ele disse o que ele fez? Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O que isso quer dizer? São dois reinos distintos. São dois reinos distintos. Há uma batalha, e a Bíblia diz em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças, governos. Então, existe um governo espiritual. E existe, isso é real. As pessoas acreditando ou não. Nós, pastores, muitas vezes, por não conhecer, porque se nós vamos falar de algumas experiências, quem já passou por elas vai crer. Mas quem nunca passou, quem não tem, vai dizer assim, não, isso é besteira, isso é loucura. Não é loucura. Não é loucura porque a gente viveu e a gente acompanha pessoas que elas entraram no nível de escravidão de serem torturadas. Então, não é loucura, né? A gente vem para Jesus, lá em Atos, o que a Bíblia diz? Quando eles aceitavam Jesus, a Bíblia fala que eles reuniram uma montanha de livros, de toda seita, de todo conhecimento maligno, e eles queimavam para tirar todos os vínculos. Então, essas coisas, elas são mais comuns do que aqui mesmo em Buritis. Aqui mesmo, são mais comuns do que as pessoas pensam. Às vezes eu percebo as pessoas muito alienadas sobre o que é o reino do Espírito. Não que a gente tenha que estar... não. Na verdade, é sem saber quem é Deus. Tem pessoas que têm mais medo do adversário do que temor a Deus. Né? Não entende. Né? Não entende que ele é apenas um agente do céu, porque ele não faz nada sem autorização de Deus. Aí quando a gente descobre isso, que foi isso que aconteceu comigo, quando meu filho quase morreu, que o pai de santo não pôde curá-lo, e uma irmã que eu procurei, e ela falou assim, eu vou lá, mas se os pais de santo não estiverem lá. E ela foi lá e ela só levantou ele para o céu, não sei nem o que é que ela falou. E meu filho foi curado, na hora eu disse, uai, então tem um poder maior do que o poder de Deus, do que o poder desses espíritos. Então eu não quero mais eles, eu quero esse poder, eu quero Deus. Isso aconteceu com a senhora? Como que é? Comigo. A senhora... Meu filho mais novo, ele nasceu, lindo menino, e tinha uma vizinha, e era umas 11 da manhã, ela foi lá em casa ver o meu neném, o Alisson. E eu falei, ele tá lá no sofá, dormindo, né? E eu tava lavando as fraldas dele no tanque, era casa de conjunto, uma casa coladinha na outra, né? Aí ela disse, eu vou lá olhar. Quando eu escutei, foi o grito do bebê. Aquele grito não era um choro comum, era um choro de desespero. Aí eu corri. Quando eu cheguei lá, ele estava nos braços dela, roxo, e ele tinha assim, é como se ele tivesse tido uma diarreia, estava se desfazendo assim, que não era cocô, era uma água, uma diarreia. Na hora eu perguntei, o que você fez? Ela, nada. Na hora, graças a Deus, tinha um taxista que morava em frente, nós levamos ele direto para o Ana Adelaide, um posto de saúde lá. Né? Ninguém sabe o que ela fez, ele não tinha nada. Lá no Espiritismo vai dizer que foi o quê? Ela colocou um mal olhado nele, ele quebranto, né? Um mal olhado. Né? E aí, né, ele ficou daquela forma e os médicos não tinham solução para ele. Não tinha remédio que parasse essa infecção. Quando os médicos
Quando ele foi mandado para casa porque não havia o que fazer, eu fui procurar ajuda, né, naquilo que eu vivia, né, nos pais de santo, nas mães de santo. Quando todos os trabalhos, todos os banhos não deu efeito e eu entendi que ele ia morrer, ela mandou eu procurar uma semente de melancia para fazer um chá para ele. E eu fui na casa de uma vizinha, ela disse: Rona, meu filho já teve isso. Mas meu filho foi curado, foi uma irmã que orou, foi uma mulher, mas ela ora. E só que o seguinte, como tem as mães de santo estão lá, se tiver lá, eu tenho certeza que ela não vem. Eu falei: eu mando embora agora, mas onde que ela tá? Ela me deu o endereço, aí eu fui na casa dessa mulher, ela estava na igreja. E ela disse: ó, eu tô na igreja e depois eu vou lá, se não tiver as mães de santo lá. Aí eu cheguei em casa, mandei todo mundo embora. E ela foi. Então foi só isso que ela fez, ela só orou e meu filho foi curado. E ela disse: olha, se até 3 horas da tarde ele mamar, porque ele já não mamava mais, Deus tem um propósito na vida dele. Mas se não, é da vontade de Deus levar para ele, é dele, ele é do Senhor. Ele tinha 2 meses, era um bebê. E às 3 horas em ponto, ele voltou a mamar. Era num domingo, na segunda-feira eu levei ele no médico, os médicos examinaram e falaram: mãe, ele não tem nada. A pele dele voltou ao normal, que ele estava muito desidratado, voltou ao normal, não tinha nada. Era uma doença maligna, como aquela mulher de Lucas, que 18 anos vivia curvada, Satanás a mantinha presa. Foi Jesus que falou. E a gente tem que entender essas coisas. É isso aí, gente. O podcast hoje tá bom, né? Quero agradecer a sua audiência aí, você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, você que, né, de qualquer lugar do Brasil aí, vejo que pessoas estão assistindo, acompanhando a gente. E você que ainda não faz parte aqui da nossa família, do nosso canal, dê essa força pra gente. Você que gosta de um conteúdo cristão, né, de edificação para sua vida, se inscreva aqui no nosso canal, clica aí no gostei, compartilha aí com seus amigos. Estamos chegando a 1000, né? Estamos quase lá, tá pertinho, tá pertinho. Ainda esse ano nós queremos chegar no primeiro 1000, né? 1000 pessoas inscritas, já é um passo muito bom. E eu conto aí com a tua ajuda, né? Falando sobre Deus comigo, hoje tá, né, a pastora Rona aqui com a gente, da Igreja das Nações, né? Também o pastor Rafael tá aqui nos estúdios aqui com a gente também. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre a vida da pastora Rona. E eu quero perguntar algo aqui que eu sempre pergunto a todos os participantes, né? Em meio a todo esse cenário que a senhora estava vivendo, como a senhora conheceu Jesus e como foram os seus primeiros passos, né, em direção a Deus e vivendo agora uma nova realidade? Foi dessa forma, foi nesse acontecimento. Ela foi, orou, e ela perguntou para mim se eu queria que ela voltasse para ler a Bíblia para mim. Eu falei que queria. E ela voltou. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. Houve alguma resistência quando a senhora procurou alguém, uma pessoa para fazer oração que, assim, fora do mundo ali, do globo que a senhora estava envolvido ali, na questão de Pai de Santo e tudo, a senhora buscou a oração de alguém que não é. E provavelmente essa informação deve ter chegado em alguém, houve alguma retaliação a respeito disso ou não? Ou como que foi essa questão? Não, ela só falou que lá em casa tinha uma mãe de santo que eu tinha mandado buscar para cuidar dessa eu digo situação. na questão das mães de santo lá, elas Não. não teve contra a senhora algum tipo de retaliação? Não. A retaliação veio depois, mas depois que eu aceitei Jesus veio uma perseguição. Mas no momento não, porque eu acredito que Deus já estava preparando todas as coisas. Mas eu havia mandado buscar um pai de santo de Itapuã e ele só chegaria no outro dia. Então, quando ela chegou, ela voltou na segunda-feira à tarde para ler a Bíblia comigo. Eu nunca esqueço, estava ela e mais uma outra irmã. E ela estava lendo o Salmo de número 142. Nós estávamos em pé na sala, quando esse pai de santo que eu havia mandado buscar chegou na porta. Quando ele chegou, que viu e ouviu, eu não sei o que aconteceu, né? Ele saiu correndo dentro do conjunto lá de casa.
correndo mesmo. Aí eu falei, esse negócio tá errado. Se não puderam curar meu filho. Ele sai correndo, tem uma coisa errada, esse negócio não é de Deus, não, tá errado. Porque quando a gente está lá, a gente pensa que está servindo a Deus. Porque antes de começar todo o trabalho, a gente reza terço. A gente jejua. Ninguém vai para um trabalho, os crentes não gostam de jejuar, não. Faz de jejum para crente, você vai ver, dá um BO. Mas lá para a gente receber uma entidade, tinha que jejuar para preparar o corpo para recebê-los. Não é assim, largado, não. É sério, as coisas são sérias. Enquanto o cristão hoje não gosta de jejum, de jejuar, de consagrar. Trabalhos para as oferendas que cada entidade deseja tem hora e forma, e é do bom e do melhor. Não pode ser de qualquer jeito. Eu trabalhei em uma casa, eu trabalhei mais de 14 anos com uma empresa, tinha uma empresa de pintura, e eu trabalhei em uma casa onde todas as manhãs que a gente chegava tinha uma bebida assim no centro, aquela, eu até lembro, era aquela, um uísque, eu não vou falar a marca aqui não, porque senão vai me dar problema aqui, mas um bem carão lá, que começa com R, né? E tinha um negócio no meio, assim, tipo um rosário, e eu fiquei intrigado, que todas as manhãs tinha aquele já chegava para trabalhar, já tinha aquela oferenda lá no seu nome daquele negócio. É uma oferenda. E tava lá sobre a mesa lá, e o litrão enorme, aí eu olhei, onde eu pesquisei o valor, falei, meu Deus, que absurdo, né? O valor enorme, assim. Uma velona, acho que era uma vela que tinha no centro. Então, assim, a gente vê, às vezes, o que falta, até com muito cristão, né? Uma dedicação, um empenho, né? Um cuidado com as roupas, com as guias, né? Que são os colares. É um cuidado, tem que ser tudo muito bem cuidado. E é tudo feito no horário. E deixa eu te falar, você é corrigido se não fizer. Chama a atenção do irmão que não está fazendo bem feito o serviço para Deus. Você vê, ele sai da igreja. Mas lá é corrigido se não fizer as coisas direito. Como que é essa correção? Olha, nós não vamos corrigir os cristãos assim. É claro que às vezes dá vontade de dar umas varadinhas, mas não vamos fazer, né? Mas lá é com a vara. Eles incorporam, tem uma pedra lisinha, e eles incorporam, passa a mão no azeite e bate na pedra. Incorporados. Estão apanhando até a mão inchar. Meu Jesus. É por isso que é chamado de cavalo, é escravo. Mas a gente fazia com tanta dedicação, gente, com tanto zelo. Na quaresma, a gente jejuava 40 dias e quem estava em desenvolvimento não podia pular carnaval. Não pode, porque carnaval é a festa da carne, então você está em consagração. Você está se preparando para receber uma entidade, você não pode. É assim que funciona. Então, as pessoas falam, ai meu Deus, não, mas é assim que funciona. Tudo com muito zelo, muito cuidado. Né? Por quê? E às vezes nós estamos aí fazendo as coisas para o Senhor e por isso que às vezes falo, gente, hoje, né, que eu sirvo ao Senhor, eu sou bem determinada e sistemática nos meus valores. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do buraco que Ele me tirou, do lamaçal de onde que Ele me tirou. Então eu sou bem criteriosa. Os valores do Senhor para mim são inegociáveis. Ou é ou não é. Né? Porque eu sei de onde que Ele me tirou e como que Ele mudou a minha história. Pastora, tá, aí depois que a senhora teve essa primeira experiência, né, que o seu filho foi, né, foi curado por Deus, através da vida da irmã que orou, e despertou, claro, uma curiosidade, né, em conhecer mais, ir um pouquinho mais a fundo. E como foi esses primeiros passos, até de fato a senhora decidir, falando, eu quero, esse é o Deus que eu quero para minha vida? Eu tinha um rapazinho que ele todo sábado passava na frente da minha casa entregando panfletos. Eu fechava a porta, fingia que não estava em casa.
E ele batia e eu fingia que não estava em casa. Lá vem aquele crente chato, me entregar folheto. Só que quando eu despertei, eu falei, vou perguntar daquele menino, que ele é crente, eu sei que ele é crente, como é que eu me livro dos espíritos, que eu chamava dos espíritos, né? Os que nós hoje denominamos demônios, mas nós chamávamos espíritos, né? E aí eu me lembro que chegou no sábado, eu sabia que ele ia passar, eu estava lá na área, esperando ele passar. Ele levou um susto, porque eu era a vizinha aterrorizante dele. Eu fechava a porta e fingia que não estava em casa. Ele ficava lá batendo, ele sabia que eu estava lá dentro e eu fingia que não estava. Aí eu chamei, vem cá. Ele, vem aqui. Como é que eu faço para me livrar dos espíritos? Aí ele disse, hã? Que espírito? Eu falei, esse negócio que vocês crentes chamam de demônio, mas são os espíritos. Eu quero saber como é que eu faço para me livrar deles. Aí ele falou assim, eu não sei não. Leu o Salmo 91. Ele disse, só tem Bíblia? Eu falei, eu tenho um Gideãozinho, livrinho, uns Gideões, que eles davam aqueles que tinha os Salmos, tinha Provérbios, né? Ele falou, lê o Salmo 91, que eu acho que vai sair. Falei, então tá. Aí eu fiz um voto com Deus. Meu primeiro voto foi eu e Deus, e foi votão, tá? Eu fiz um voto de 30 dias. Não sabia que era voto, mas eu falei, bem, então, já que eu tenho que ler o Salmo 91, eu vou ler. E lá na feitiçaria nós tem as horas que são chamadas as horas grandes, horas principais, para se fazer trabalho, para se fazer oferenda. Na minha mente, eu falei, bem, se é grande para eles, deve ser grande para Deus. Eu pensei, né? Eu falei, então eu vou pegar e eu vou ler o Salmo 91, 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Eu falei, porque eu entendia que eram as horas que são horas grandes. Então eu falei, para Deus vai, que deve ser importante também essas horas. E eu fiz um voto com Deus de fazer isso. E comecei. Todo dia, dava aquele horário, eu abri o Salmo 91, aquele que habita nos quando está vendo aí, que eu lia para eles. Mas como eu lia para eles, está lendo aqui, ó. A sombra do Onipotente descansará. Mal nenhum chegará na minha casa, a partir de agora, tá? Só Deus é que pode, vamos embora. Aí eu chamava, abria a porta da sala, mandava todos sair e batia a porta na cara deles. Falava, e não é para voltar mais, porque agora a minha casa pertence ao Senhor, agora é de Deus. Senhor não, eu falava, é de Deus. E fui fazendo. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. E eu tinha uma minha amiga Ieda, que era minha amiga do candomblé, né? Eu e nós estávamos na área assim e nós vimos um anúncio, né, de um culto, de uma campanha na igreja Deus é Amor, dizendo que Deus falava com você. Aí eu falei, Ieda, será que Deus fala? Aí ela disse, será, mana? Falei, bora lá ver. Vamos. Aí a gente pegou, nós duas, fomos lá para a igreja Deus é Amor na sexta-feira, para que Deus falasse. Porque a gente queria saber se Deus falava. Porque ali eu já estava falando com Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais isso, eu quero que o Senhor me livre disso, porque isso aqui é fraco, esse poder é muito fraco, eu preciso conhecer esse poder de Deus. E fui, e comecei a fazer lá, eram 7 semanas de campanha, e na época, eu e Eda, nós éramos professoras emergenciais, né? E nós queríamos um contrato, nós estávamos desempregadas, falei, Eda, vamos fazer. E na primeira semana, né, lá, tem lá a hora da oração, né, e tinha a irmã que revela, né, eu nem sabia o que era isso. Aí ela falou, aqui tem 2 amigas que são amarradas pela feitiçaria. Falei, Eda, tá falando de ti, porque tu que é filho de neta de feiticeiro, filha, é tu contigo, não é comigo não. Ela disse, Rona, é contigo, Rona, é tu que tá, Rona, nós ficamos naquela. Elas estão aqui procurando emprego, Deus está dizendo para você que Deus vai abrir a porta para você. Eu falei, Ieda, é você. Aí o pessoal um levantava a mão, não é, outro levantava a mão. Ieda, levanta a mão que é você, Ieda, é você que veio da feitiçaria. Ela, Rona, é você. E nós ficamos nessa guerra. Falei, vamos fazer o seguinte, Ieda, vamos levantar a mão devagarinho, vamos ver. Aí a gente foi bem assim, né? E ela falou, são vocês 2 mesmo. Aí a gente levou um susto, né? A gente ficou assim, assustado. Falou, meu Deus. E quando foi na mesma semana, a diretora da escola, uma diretora da escola, ligou assim, Rona, eu quero que tu trabalhe comigo, vem trabalhar comigo. Ela gostava do meu sistema, que eu era professora, né?
Mas eu quero que tu trabalhe comigo. Leva teu currículo na Seduc, que vai chamar os emergenciais, eu quero que você venha. Então, as minhas experiências eram radicais, porque eu precisava de radical para eu me alinhar, né? E a senhora disse que a senhora teve algumas perseguições. Como que foram, assim? É porque nesses 30 dias, o que que acontecia? As coisas quebravam, as garrafas explodiam do nada. Então, assim, virou casa de terror. Parecia que tinha fantasma dentro de casa. Tinha mesmo os fantasminhas dentro de casa. Eu chegava em casa, estava fazendo café. Você sente o cheiro do café. Mas sem ninguém tá lá? Sem, não, eles estavam, né? Os espíritos, os Não, demônios, o né? físico. Mas físico não. Só quem tinha terceiro olho aberto que podia enxergar. Então começou, as coisas davam errado e quebrava. E foi uma guerra. Mas como eu, naquela época, eu entendia que eu estava lutando mesmo, eu disse assim, ó, vocês podem tentar, mas agora na minha casa só é Deus, pode sair. Eu falava assim. E com fé e autoridade, porque eu estava entendendo que eram dois poderes. Falei, ó, a partir de agora vocês não têm mais direito. O direito é de Deus. Aqui na minha casa só Deus. Bora, pode caçar o caminho do feio. Eu falava assim, caçar o caminho do feio. Batia a porta na cara deles e não volte mais. Era nesse nível. Mas eu não entendia o que era aceitar Jesus genuinamente. Eu entendia que Deus era poderoso, que a gente entende sempre assim, que Deus é Deus, né? E agora eu estava usando o poder de Deus, porque eu não queria mais eles, porque para mim eles não tinham resposta, nem solução para aquilo que eu precisava. Aí eu falei, não, então vai ser assim. E foi. Só que aí nessa campanha, na quarta semana, eu toda vez que toda sexta-feira Deus falava comigo, né? Mas eu não me rendia. Até que na quarta semana eu me rendi. E aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí daí mudou a minha história. Mudou em todos os aspectos. Mudou a minha história. Eu ganhei minhas amigas, essas amigas que eram minhas companheiras, eu ganhei todas para Jesus, porque eu era líder. Então eu ganhei obrigando, vamos, você vai comigo. E a senhora não chegou e foi pro banco, a senhora chegou e já aceitou Jesus, conheceu, foi fortalecendo na fé e foi Foi. trabalhando também. Eu aceitei Jesus e decidida, tudo que falavam para mim fazer, eu fazia. Tanto que eu aceitei Jesus, Deus é amor. Então falaram que eu não podia. Eu aceitei Jesus na sexta-feira, no domingo eu fui para estudo de batismo. Então eu não podia depilar a perna, eu não podia depilar a axila, eu não podia mais pintar o cabelo, não podia tirar a sobrancelha, não podia usar mais jeans. E eu levei minha amiga Ieda comigo para o estudo de batismo. Quando saiu de lá, ela disse: Rona, tu vai fazer tudo isso? Eu falei: vou, Ieda. Eles que sabem como é que vai para o céu. Eu não sei. Só sei que eu vou para o céu. Posso fazer trança debaixo do braço, mas para o céu eu vou. Eles estão falando que é assim que vai ser. Cheguei em casa, peguei minhas roupas, porque minhas roupas era só Jesus na causa, né? Então eu peguei roupa, maquiagem, sandália de salto alto. Ela, Runa, tu vai fazer o quê? Tu vai me dar dor, não? Ieda, o que não serve para mim, não serve para você, Ieda. Você é minha amiga, então eu vou botar lá no lixeiro, Ieda. Mas Runa, é maquiagem. Não, Ieda, não serve para mim, não serve para você. Runa, mas a sandália? Não, 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 Ieda. Fiquei sem roupa. Aí a irmã, ela disse assim, não, a senhora pega as calças jeans e traz para mim, que eu vou transformar em saias até a senhora poder comprar outras. Foi assim. Eu lembro que o meu vizinho ficou tão escandalizado que ele disse assim, uai, Rona, tu tá doida? Eu falei, não, aceitei Jesus. Ele disse, mas como assim? Tu não vai mais vestir short? Eu falei, não. Ele, como assim? E eu falei assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais verá. Porque a partir de hoje eu aceitei Jesus. Foi assim. Foi dessa Ai, forma. ai, Eu aceitei Jesus de uma forma e fui ganhando as minhas amigas assim. Então, a minha sobrancelha colou uma na outra assim, porque ela é bem grossa. Colou uma na outra. Não tirava, não pintava o cabelo, não alisava, não depilava a perna. Minha perna ficou igual de jogador. Tô ali falando, mas eu ia pro céu. Eu tava feliz, feliz. Ai, Feliz. ai, que bênção. Podcast hoje está bom demais. Maravilha.
Eu sei que muitas pessoas vão assistir, vão compartilhar. Muito bom. Eu quero aproveitar aqui essa parada aqui agora, daqui a pouco a gente vai entrar na temática. Acho que hoje quase que não dá tempo de entrar na temática, né? Mas quero fazer os agradecimentos agora. Nós trabalhamos aqui em nome da Alfa Cursos, nossa apoiadora master, né? E a Alfa Cursos aqui de Buritis eu sempre falo, é nota 10, né? Não é porque é nossa apoiadora, não. Porque até para a gente escolher um apoiador, a gente é criterioso nisso, né? Então, eu sempre falo aqui também nos podcasts que o conhecimento é uma das coisas que ninguém arranca da gente. Sim. E o mercado de trabalho hoje, a gente está muito exigente. Às vezes a pessoa reclama, eu não estou tendo emprego, eu não consigo, a porta está fechada. Mas se a gente for parar para pensar um pouquinho, quanto nós estamos investindo em nós mesmos? Se eu vou colocar aqui, pastora Rona, às vezes a senhora é empresária, a senhora tem uma loja e a senhora vai lá receber 10 currículos. Desses 10 currículos, 3 pessoas estão capacitadas para aquilo que a senhora precisa. Né? A senhora trabalha na área administrativa, ou área financeira que a senhora precisa. E 7 não tem uma capacitação, não tem uma preparação, ou seja, a senhora vai ter que ensinar e alguém já chega preparado para isso. Então, um dos 3 vão ser aquele que provavelmente tem uma chance maior de E ser nossa contratado. filha estuda aqui, estuda inglês. Eu estou muito feliz com o resultado de 6 meses. Né? Olha aí, já é Muito feliz. Agora nós estamos com dificuldade com ela de corrigir as tarefas dela, porque ela já está no inglês mais avançado. Que eu falo, até já passou de novo. Eu falei, bem, até aqui a gente sabia, né? Agora, eu estou muito feliz com o resultado dela, né? Ela tem uma certa facilidade, porque ela já fala o espanhol, né? Por conta da descendência boliviana. Mas, assim, eu achei o rendimento dela muito bom mesmo. Ela já está no 6º, agora vai para mais 6 meses aqui. Aí, galera, já um feedback aqui, ó, não estava nada programado aqui, não, saiu naturalmente aqui. Então, é importante. Aí você fala, não sou de Buritis, gostei muito. Tem como você fazer também, né, através do site, ó. www.alfacursosrondônia.com.br. Entra lá no site, né? Você vai ver que tem dezenas, centenas de cursos disponíveis lá que você pode fazer de casa, tá? Você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar do Brasil. Você pode fazer da sua casa, receber o certificado e deixar o teu currículo aí bem bacana. E mais um recadinho aqui para você de Buritis. Né? Nós trabalhamos também em nome da CIB, que é a Associação Comercial e Industrial aqui de Buritis, né? Para você aqui de Buritis, que precisa de um espaço para locação, né? Às vezes quer fazer um aniversário, então a Alfa Cursos tem a CIB, né? A CIB tem uma chácara, né? E essa chácara tem espaço lá para você, para te receber sua família, ou seja, seus convidados para a festa. É só procurar a Associação Comercial aqui de Buritis. Com certeza você vai ser muito bem atendido. Também tem sala para reunião. Estou vendo ali os nossos parâmetros, está passando aqui, alguns comentários para ali. Gente, eu não estou conseguindo responder os comentários ao vivo aqui, tá? A gente está ainda... o nosso estúdio não está pronto ainda, tá? Ainda faltam os detalhes aqui ainda, tá? Mas na medida do possível tá respondendo ali depois, mas quero já mandar um abraço para todo mundo aí, tá? Nas 2 plataformas que estão acompanhando a gente ao vivo por aqui. Então, pessoal, Buritis já sabe, né? Tem um espaço aí para poder te atender. E eu quero dar uma ênfase a mais aqui na Alfa Cursos, né? A questão que eu gostei bastante, a questão do bombeiro mirim que tem aqui também. Né? As criancinhas desde cedo já começam a aprender, né? Alguns princípios bacanas. É importante. Bom demais. Vamos voltar para cá. Pastor Ronda, esse podcast daria umas 2h30, 3 horas. Ih, tranquilo. O pastor Rafael até já descansa ali, tranquilo, cadeira confortável, preparando uma cadeira bem confortável ali para ele. Né? Mas que bênção. Né? A gente percebe que, de fato, Deus, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós permitimos que Deus ele faça a mudança na nossa vida, de fato a mudança acontece, né, pastor? Acontece. Porque, assim, é preciso dar esse espaço. Né? Deus ele não vai invadir o espaço de ninguém, não vai arrombar a porta, não vai quebrar a janela. Né? Ele quer o espaço. Então, né, às vezes muitas pessoas passam por dificuldades, né? E não sabem como, às vezes, sair. Às vezes, o que eu percebi na situação da senhora é que a senhora não sabia nem como sair. E eu percebi algo também, que coisas tão simples como uma oração, né, uma entrega de um panfleto, alguém que se dispôs
e fez a Sim, diferença. fez a Então, diferença. às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer nada na igreja porque eu não sei pregar. Eu vou fazer porque eu não sei. É o que Gente, mais se escuta. é verdade. Mas isso às vezes é uma desculpa também, né? Porque se a pessoa se dispõe para fazer alguma coisa, você fala, Deus me usa, Deus usa. É verdade? Usa. Usa de forma sobrenatural, mais do que a gente pensa. Né? Lá em Isaías 59, versículo 6, fala dessas teias de aranhas, né? Que não faz veste, não cobre ninguém, que são as desculpas que são tão fracas que não se estabelece, não promove nada, então não. E Deus, ele capacita, porque quando eu aceitei Jesus, eu evangelizei todo o meu condomínio lá, meu cônjuge, todo mundo. E eu descobri que tinha muita gente desviada. Eu falei, e eu ficava desesperada. Mas como que tu se afastou desse Deus? Volta para ele, volta para ele. Eu fui ganhando pessoas assim, porque eu não conseguia entender como que alguém que tinha sido tão amada por Deus, porque eu me senti tão importante, tão amada pelo Senhor, eu disse, como que alguém tão amada por Deus pode... Como que aconteceu isso? Não, você tem que voltar. É aquele primeiro amor ardente, né? E não tem nenhum segredo. O segredo é decidir, é fazer a escolha, é usar o seu livre-arbítrio para escolher. Eu quero isso para mim e isso eu não quero. E o conhecimento das coisas, hoje eu tenho conhecimento profundo das coisas, trabalho nessa área de cura, de libertação. Hoje a minha especialidade é aconselhamento pessoal e aconselhamento familiar, né? Secularmente, né, eu sou analista de perfil comportamental. Então, que é no secular, mas termina, né, trazendo também que as pessoas se comportam segundo suas feridas, segundo suas marcas, né? Então termina juntando ali. Mas nos aconselhamentos hoje eu fico olhando a falta de força, de musculatura do livre-arbítrio, do poder de escolha das pessoas, de simplesmente falar: não, isso eu não quero para mim, isso eu quero. E firmar naquilo que falou. Se eu dei minha palavra, né? Chova canivete, vou cumprir com a minha palavra. Então hoje não existe mais alianças fortes, porque hoje eu faço uma aliança com você, amanhã eu desfaço do nada. Faço uma aliança com Deus, amanhã eu desfaço. Então não tem mais força a palavra, o caráter, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando eu aceitei Jesus, eu entendi o amor dele. Eu falei, eu não tenho outro lugar para ir. E até hoje eu não tenho, não consigo. Não tenho outro lugar para ir sem a presença dele. E eu acredito que tudo isso faz parte do zelo dele pela minha vida. Do zelo dele. Deixa eu perguntar algo para a senhora aqui que me despertou a curiosidade. Pastora, assim, a senhora teve as suas primeiras experiências com Deus. A senhora lembra como que foi e como que seria ouvir a voz de Deus ou ter o direcionamento de Deus? A senhora está vindo de uma direção totalmente oposta. Agora a senhora está tendo ali uma das primeiras experiências com Deus. A senhora lembra como que foi? De que forma o Senhor falou contigo pela primeira vez? De que maneira? E como foi isso? Eu lembro. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, que ele falou comigo, não foi de uma maneira branda, nem você é a menina dos meus olhos, não foi. Dentro dessa campanha que a gente estava fazendo, toda semana eu sentia Deus falar comigo dentro de mim, mas eu não cedia. Na quarta semana, foi quando eu aceitei Jesus, eu lembro que um pastor, Mauro, o nome dele, estava ministrando. Eu nunca esqueço porque ele tinha vitiligo. Ele era moreninho, todo manchadinho. E ele pregou, aquela palavra falava comigo. E na hora que ele fez o apelo para aceitar Jesus, eu chorava, mas eu não ia lá na frente. E a obreira, ela dizia assim, você não quer ir lá na frente? Eu dizia, ô mulher chata. Eu já disse que eu aceitei Jesus, já no meu coração. Eu falava assim para ela, né? E ela dizia, mas você não quer ir lá na frente? Eu dizia, já disse que eu não vou, e chorava. De repente, chegou lá na frente um jovem, e ele ficou gesticulando para o pastor, só fazendo esse barulho com a boca e movimentando os braços. E aí o pastor perguntava, você quer oração? E ele balançava a cabeça que não, só balançava e murmurava com a boca.
E, de repente, eu creio que pelo Espírito de Deus, o pastor falou assim: Você quer aceitar Jesus? Ele era mudo. Naquela hora que ele aceitou Jesus, eu ouvi dentro de mim, olha que benção, eu ouvi dentro de Cafezinho. mim, obrigada, uma voz que bradou. Eu não sei explicar como que foi. Só sei que ela estrondou dentro de mim, aquela voz. Ela falou de uma forma tão audível para mim, assim, você é covarde. Desse jeito. Eu levei aquele susto, aquele impacto, me tremi. Eu falei, como assim? Ele não fala, mas me aceita como Senhor da vida dele. Eu fiz você perfeita para louvor da minha glória e você não se rende. Ah, aquilo estremeceu dentro de mim. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava lá na frente do altar. Porque foi tão forte que eu não tinha como não ceder. Eu não tinha. Quando eu olhei, eu estava lá na frente, aceitando Jesus, dizendo: Eu me rendo, Senhor, porque o Senhor me fez perfeita para louvor da tua glória. Então, a minha primeira experiência com Deus, de ouvir essa voz, que eu não tenho, não sei como que eu vou explicar, porque ela brandou, eu não sei se de fora para dentro ou de dentro para fora, eu não sei como é que foi, porque foi um eco. Naquele momento não existia igreja, não existia ninguém, era só eu e Deus. E eu ouvi aquela voz com clareza, falando comigo assim, mostrando para mim, né, como que ele me amava e como que ele me havia feito e para quê? Porque o Senhor ele falou: eu formei você para louvor da minha glória, para glorificar o meu nome. Hoje eu sei, é isso que quer dizer. Foi isso que Deus falou comigo. Então eu falei, então eu preciso glorificar o nome do Senhor de alguma maneira. E essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. Tudo muito intenso na vida da senhora, né? Eu, Tudo muito é intenso. porque eu não era fácil, não. Eu acho que se o Senhor não me trata com intensidade, eu não me rendia. Ai, ai. Eu não me rendia. Foi muito intenso. E é até hoje. Glória a Eu sou Deus. muito intensa nesse amor pelo Senhor, pelas coisas dele. E até hoje é intenso. Ah, Uma meu, hora já já de deu. programa. Nessa reta final, que não sei onde que é a reta final aqui agora, mas não tem problema. Que o papo tá legal, tá bacana, é muito bacana, né? O povo gosta. Mas assim, eu vou entrar em uma das temáticas que a gente colocou, né? Que é a questão da gravidez também na adolescência. A senhora foi mãe muito, muito cedo Sim. também, né?